Hoje o nosso estudo é sobre 3 passos para receber a salvação. Feita alguém perguntou para Jesus: que bem farei para herdar a vida eterna? Você, de repente, talvez tenha essa dúvida, ou já perguntou alguma vez: o que fazer para receber a salvação? Então, eu quero convidar você para ficar até o finalzinho. No finalzinho do vídeo, eu vou estar disponibilizando aqui um presente especialmente para você que de repente não consegue entender a Bíblia ou quer conhecer mais da palavra de Deus, enfim, se aprofundar nos conhecimentos. Eu vou deixar aqui um presentão. No finalzinho eu vou estar falando, tá? Mas nesse vídeo eu quero convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar, ok? Muito bem. O primeiro passo, pessoal, para que a gente possa receber a salvação é, sem sombra de dúvida, ouvir a voz de Deus. No Apocalipse, nós encontramos lá no capítulo 3, no versículo 20, o Senhor Jesus falando ali da seguinte maneira: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, observa que nesse versículo ele nos ensina que, primeiramente, ele bate na porta. E como que isso acontece? Quando você ouve uma pregação, quando você ouve um louvor, quando você ouve uma orientação, um conselho, enfim, tudo isso são formas de Deus falar com você. Ou seja, ele está batendo na porta do seu coração. E você, obviamente, precisa dar ouvidos. Então, a primeira coisa que acontece conosco é o seguinte: nós precisamos dar ouvidos. E dar ouvidos à voz de Deus, ele diz, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei. Então, Jesus, ele primeiramente, educadamente, ele bate a porta do seu coração através da pregação da palavra, através de um louvor, através de um folheto, através de muitas coisas, né, que ele usa para falar ao seu coração. E aí ele diz, mas se alguém ouve a minha voz e ele abre a porta da sua casa, ou seja, a porta da sua casa é a porta do seu coração, é o seu posicionamento, né? Então, ele diz, eu entrarei. Então, para ele entrar, você precisa abrir. Primeiro você precisa ouvir, depois abrir, para que ele possa entrar. Então, o primeiro passo é ouvir. Hebreus capítulo 3 diz assim, se hoje, pois, ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então, o conselho de Deus é que você abra o seu coração e deixe ele entrar. Deixe Jesus entrar na sua vida, no seu coração. E o que representa isso? Representa você abrir mão dos seus conceitos, da sua vontade, dos seus conhecimentos, do seu posicionamento e até mesmo das suas crenças, para você poder obedecer, para você poder aderir o pensamento de Deus, a forma como Deus pensa, a forma como Deus age, a vontade de Deus para a sua vida, ok? Porque a vontade de Deus é boa para a nossa vida, como diz lá em Romanos 12, né? Diz que para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Para isso é necessário dar ouvidos à voz de Deus, abrir a porta do nosso coração para que ele possa então entrar. Ok? Bom, a Bíblia ainda vai falar, lá em João, capítulo 10, versículo 27, ele diz assim, se alguém ouve a minha voz, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Né? Então, vê aí a promessa de Deus para você. Quando ouvir a voz de Deus, você vai receber a vida eterna e você não vai entrar mais em condenação. Você quer ver?
João capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim, na verdade, aquele que ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, não entra mais em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Observa que a promessa é bem sólida, é bem consistente e te garante a vida eterna. Então, você aí que está perguntando o que eu tenho que fazer para receber a salvação, a vida eterna, é o quê? É ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro passo. Agora, qual é o segundo passo que nós temos que dar para a gente receber a salvação? O segundo passo é você crer. Crer na voz de Deus, na palavra de Deus. Veja que o que diz lá em João 3,16. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pessoa que ouve a voz de Deus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, como diz lá em João 5,24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra mais em condenação. Ok? Romanos 8:1 diz, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, lá em João capítulo 3, ele diz, aquele que crê nele, em Jesus, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Veja Marcos 16 também, Marcos 16, versículo 16 diz, aquele que crê e for batizado, ele será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, o segundo passo que você precisa para receber a salvação é crer na palavra de Deus. E o terceiro passo? O terceiro passo, sem sombra de dúvida, é a prática, é a obediência. Né? A palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, você ouviu a voz de Deus, você crê na palavra de Deus, e agora você precisa colocar em prática. Ou seja, você precisa obedecer. Né? Então ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, você precisa crer. Crer para que você não entre mais em condenação. Ouvir a voz de Deus para que você se torne uma ovelha de Deus. João capítulo 10, versículo 24. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço. E lhes dou a vida eterna e elas não perecerão. Terceiro passo é praticar, é obedecer. Né? Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Veio vento, tempestade, temporal, e a casa não caiu, porque ela estava fundamentada na rocha. E a rocha é a palavra de Deus. Então, concluímos assim os 3 passos para receber a salvação. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, praticar, obedecer a voz e a palavra de Deus. Ok? Muito bem, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Pastor Antônio Carlos e esse é o canal Antônio Carlos Estudo Bíblico e nesse momento eu quero disponibilizar um presentão para você que vai ficar aqui na descrição, que é o e-book gratuito para pregadores e inclusive para você entender mais facilmente as Escrituras Sagradas. Se você tem essa dificuldade, você pode deixar aqui nos comentários fazendo a sua pergunta, falando sobre a sua dificuldade, nós estaremos respondendo e se você deseja se tornar um pregador, né, esse e-book vai ensinar você passo a passo, do zero até o avançado, para você se tornar esse pregador que você tanto sonha. Se você deseja ser um bom professor da escola dominical, se você deseja conhecer mais do hebraico, olha, vai ficar aqui na descrição também para você poder acessar. É um dos melhores cursos que tem o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, que vai ajudar você a aprimorar suas aulas e a crescer no seu ministério, ok? E se apresentar a Deus como obreiro aprovado, não é verdade? Então, acesse na descrição o presentão, não esquece, hein?
Está aqui na descrição, é o e-book para pregadores. Eu peço que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Shalom Adonai.